eu vou irradiar um jogo, eu quero, se pudesse, né? Aliás, você é chefe, uma hora eu vou te pedir ainda. Eu quero irradiar só Corinthians e São Paulo e Santos, sabe? Aí você vem e fala, mas por quê? Porque esse é o futebol. Ninguém torce para os outros. Eu tive essa discussão a minha vida inteira. Eu, por exemplo, já fui e tenho o maior respeito por todas as cidades que tem time pequeno. Mas na cidade, os caras torcem para o grande e não para o time pequeno da cidade. Então, o time grande é que tem torcida, o time grande é que me fez ser locutor esportivo. E há uma outra coisa. Eu acompanho futebol desde 1955, que eu me lembro bem qual foi o fato e do jeito que foi. De 55 para cá são quantos anos? 58, 60 e... 58. 62. Não, 58. Não, 58. menos 7 que eu tenho 60 anos. Isso. 60 Quase não. 60. 48. 58. 48 vai completar. 58. Ô, matemática tá ruim. 58 anos Você que eu conta bem o jogo, agora as contas estão meio difíceis. Eu acompanho futebol, 58 anos. Aí o cara fala, mas por que você é contra? Porque os times pequenos não crescem. Eles é que não crescem. A chance de crescer eles tiveram. Então, o Guarani foi o primeiro time pequeno que eu vi ser campeão. Foi campeão brasileiro e foi campeão paulista. Né? Foi vice-paulista. Vice-paulista foi campeão brasileiro. Hoje está na Série C. Quer dizer, ele teve toda a chance de crescer. Teve um grande estádio, a torcida apoiou. Ele não cresceu. Por que não cresceu? Eu não sei. Aí eu acompanho futebol nesse período todo. Os times grandes que eu conheço, né? Vocês podem me xingar, podem discutir comigo, tudo bem. Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. São os 8 times grandes do futebol brasileiro. Os 8. Aí você pega, por exemplo, Minas Gerais, meu estado, que tem um time que eu gosto muito, que é o Cruzeiro, e o Atlético, que eu respeito muito, porque eu sou o único, acho que o único cruzeirense que não torce contra o Atlético. Aliás, a fase é a melhor da história. A fase é ótima. Grande momento. Mas o Atlético tem atitudes de time pequeno. Vem aquela coisa, aquela fobia de fazer certas coisas e dizer que o bastidor é que manda. O Atlético, que é, historicamente, em Minas Gerais, pelo menos, um dos times mais beneficiados pelos bastidores. Os 2 times mineiros não passaram de certas fronteiras. O Cruzeiro, que é um time que eu gosto, acompanho, gostaria que fosse campeão brasileiro, tem um título brasileiro no Campeonato Brasileiro. É muito pouco para dizer que esse time é grande, certo? Então, você pega outros, o Internacional e Grêmio, eles ficam no Rio Grande do Sul com uma fobia contra o resto e não acrescenta nada. Traz um monte de jogador, gasta uma fortuna para fazer time e ganham pouquíssimos títulos, sabe? Aí você cria isso no futebol brasileiro. Então, na verdade, você tira aí, desses 8 que eu citei, você tira um ou outro por questão de momento, você faz 5, 6 times grandes no futebol brasileiro. E todos com essa história longa que tem. Uhum. E passaram. Agora, o Flamengo, o Corinthians e um pouco do Vasco, esses 3 é que foram realmente os times grandes a vida inteira. Palmeiras é cheio de altos e baixos. Time grande, para mim, não vai para a Série B. O Palmeiras já foi pela segunda vez. 5. Palmeiras já foi pela segunda vez. São Paulo, quando eu conheci futebol, São Paulo era um time pequeno. Estava construindo o Morumbi, era um time pequeno. Então, essa é a minha visão do futebol. Aí você pode discutir, pode me xingar, pode me criticar, tudo bem, eu aceito qualquer tipo de crítica. Mas essa é a história. Tanto que Flamengo, Corinthians, São Paulo e Vasco são os que têm as maiores torcidas. E bem à frente dos outros. Então, é o fato. O torcedor também capta esse tipo de coisa. E eu sou locutor por causa do Vasco, principalmente, que era o time que eu torcia quando era menino. E que teve aquele famoso time, que não é da época de vocês, mas vocês sabem por história, do começo dos anos 50. A seleção brasileira de 50 era o Vasco. Uhum. Então, essas coisas que as pessoas podem dizer tranquilamente. Aí daqui a pouco eu vou ser xingado por falar isso. Mas não tem jeito de não ser xingado. Eu gostaria muito que a Olímpica de Lavras, que foi o primeiro jogo que eu já dei, fosse um time, mas nem isso é mais.